E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um negócio que o mineiro usa demais. Sabe o que é? Se você estava pensando que eu ia falar sobre o queijo, que o mineiro faz aquele delicioso pão de queijo, ainda não foi dessa vez. Deixa eu dar uma dica aqui para ajudar você a entender do que nós vamos falar na aula de hoje. Exatamente, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os trens, ok? Mas não é qualquer trem, é um trem típico, bastante específico. Vamos lá? Olá, então, novamente, aqui o professor Tobias. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Teoria das Estruturas. O trem, então, que nós vamos falar hoje é um trem específico para a parte de análise estrutural, esse chamado trem tipo. Basicamente, o que nós vamos ver na aula de hoje? Né? Como encontrar os esforços máximos quando eu tenho uma carga em movimento. Existe, sim, uma lógica também no trem tipo, né? Trens tipo, que nós estamos vendo aí, uma ilustração de um trem de ferro. A lógica seria exatamente o seguinte, ó. Se eu tenho um veículo desse tipo ou qualquer outro tipo de veículo, eu sei que ele tem uma massa, né, do próprio elemento que constitui esse veículo, assim como as pessoas ou a carga que ele possa estar transportando, e isso tem um contato aqui direto com a nossa estrutura. Poderia ser, por exemplo, um viaduto ou uma ponte, e quando esse veículo passa, o único contato que ele tem entre toda essa massa que ele está transportando e o elemento em si é justamente em suas rodinhas. E o que a gente consegue perceber aqui, então, nesse elemento chamado então de trem tipo? Que ele possui os pontos de contato bem definidos, assim como essas distâncias também são definidas. E isso é algo móvel. Então, em resumo, nós podemos dizer que um trem tipo nada mais é do que a totalidade das cargas móveis cujas grandezas e espaçamentos estão previstos no cálculo estrutural. Por exemplo, a gente usa muito isso para o dimensionamento de pontes, viadutos. Inclusive, né, no caso de pontes, a gente trabalha aí com a tabela do DENIT. Eu trouxe aqui, né, essa imagem para vocês. Depois, até por curiosidade, eu sugiro que vocês deem uma olhada, entrem nesse site aí, peguem essa tabela e dêem uma analisada do que nós temos. Observem, por exemplo, que ele traz aqui, ó, a silhueta, né, que seria o desenho aproximado do veículo. Inclusive, existe até uma história, né, uma pergunta sobre esse tipo de veículo aqui. Ele está indo para a esquerda ou para a direita? Né? E aí, rapidamente, a gente consegue perceber que é para a esquerda, porque a porta estaria do outro lado. Né? Crianças conseguem responder isso muito mais facilmente, às vezes, do que adultos. Então, o que nós temos aqui? Os valores são pré-definidos. Olha só, esse D12, o que é isso? Distância entre os eixos 1 e 2, ele tem um valor aí, ó, que tem que ser menor ou igual a 3,5 metros. Além disso, nós temos eixo 1 e eixo 2. O que é esse eixo 1? Eixo simples, então quer dizer que eu tenho uma roda, um pneu, né, de cada lado, e a carga máxima que ele deve pegar é de 6 toneladas. Já a segunda parte aqui, ó, a parte traseira, seria um eixo duplo e a carga máxima que, em tese, ele deveria carregar de 10 toneladas. Aqui já tem um outro tipo de veículo, um ônibus urbano articulado. Então ele tem 3 eixos, sendo que os eixos 2 e 3 são eixos duplos com a carga de 10 toneladas. A distância aí, no caso, então, entre os eixos 1 e 2 e 2 e 3 tem que ser maior do que 2,40 metros. Trouxe outras imagens aqui dessa mesma tabela, só mais por curiosidade, né? Até mesmo em questão de nome dos veículos, ó, aqui nós temos então um caminhão trator trucado. O trucado é esses 2 eixos aqui, né? Mais o semi-reboque. Esse semi-reboque é esse tipo de carga, né, de carregamento que nós temos aqui, apoiando diretamente então o veículo. Outra classe aí, ó, caminhão mais reboque. Então é o caminhãozinho normal, só que esse nós já temos, olha só, 1, 2, 3, 4 eixos. Cada um desses eixos aí tem as suas especificidades, né? Eixo simples seria o primeiro, o 2, o 3 e o 4 são eixos duplos carregando aí 10 toneladas, né? Eixo, a distância entre eixos também maior que 2,40. Além desses veículos, existem outros aí consideravelmente maiores, né? Nós temos aí, por exemplo, o rodotrem, que é um veículo com 9 eixos. E olha a capacidade de cada um desses eixos.
17 toneladas. Então, é algo bem superior ao que nós estávamos falando até ônibus e os caminhões anteriores. Olha esse último aqui, ó, o treminhão, 9 eixos, né? Na verdade é um caminhão trucado, mais 2 reboques. Então aqui, para cada um desses eixos que nós temos, olha só, eixos 2 e 3, a capacidade deles aí 17 toneladas. Mas olha esses 3 eixos aqui, ó, carga máxima de 25,5 toneladas. E outras curiosidades também, a respeito de classe, código, é interessante vocês olharem aí nessa tabela do DENIT. Além dessa dimensão que eu estou mostrando aqui, que seria do veículo do lado, a gente tem também as distâncias, né? Se esse veículo tivesse, por exemplo, olhando pela frente ou pela parte de trás dele, qual que seria a distância que eu tenho aí entre as rodas, né? No outro sentido, não apenas nesse sentido longitudinal, mas no sentido transversal também, visto que o veículo pode se movimentar nessa direção horizontal e também ao longo dessas faixas aí, né? Da esquerda para a direita e assim por diante. Então, para dar sequência aqui, nós precisamos conhecer, além do veículo, qual que seria a influência máxima em função desse movimento desse veículo ou desse nosso trem tipo. O efeito máximo ele vai ser causado quando? Quando eu puder multiplicar, então, o valor que nós temos ali em cada ponto de aplicação por um valor que é o pico da linha de influência. Ou seja, é necessário, então, nós conhecermos qual que é a posição que vai produzir essa maior influência. Influência para quê? Para qualquer tipo de esforço que você estiver procurando. Pode ser uma reação de apoio, pode ser um momento fletor, uma força cortante, enfim, qualquer um desses esforços. Só que eu preciso, então, conhecer a minha linha de influência e colocar esse veículo naquela posição. Ou, em alguns casos, fazer certas simulações e avaliar qual é o ponto mais crítico que nós temos para efeito, né, desse cálculo aí. Para ilustrar isso, vamos ver aqui o primeiro exemplo, né, que eu extraí do livro do Hibbeler. A referência está no final, eu coloco para vocês depois, que fala o seguinte, ó, qual seria o maior valor de esforço cortante em uma viga? Essa viga simples aqui, né, biapoiada, apoio do segundo gênero e apoio do primeiro, sujeita ao carregamento do trem tipo mostrado abaixo. Então aqui a ilustração está mais simples, não precisa obrigatoriamente ter o desenho de um veículo, um caminhão, enfim. Mas a gente consegue perceber que ela tem, então, a representação dos valores, forças, né, em cada um dos pontos de aplicação e distâncias aqui, ó, bem definidas. Então, qual seria esse valor máximo aí para cortante? E também depois a gente faz a parte do momento para esse ponto C. Escolhemos um ponto aleatório, né? Não é o meio do vão, mas é um ponto que está a 3 metros do apoio da esquerda, o apoio A. Então, para resolver essa questão, nós precisamos construir a linha de influência. E aí essa construção, vocês podem usar aquele primeiro método do posicionamento do carregamento unitário, ou também poderia usar aqui o método qualitativo. Se eu quero fazer, então, o método qualitativo, eu preciso liberar esse vínculo. Quando eu libero o vínculo, é como se eu cortasse essa estrutura, desloco para a esquerda, o lado esquerdo, né, para baixo, melhor dizendo, e para cima, o lado direito. Por relação de triângulo, a gente consegue chegar a esses valores aqui. Essa aula eu já gravei e mandei para vocês. Qualquer dúvida também pode me perguntar que eu tento esclarecer melhor. E aí, feito então a construção, né, da nossa linha de influência para cortante no ponto C, o que a gente vai fazer agora? Colocar então, pode ser por tentativa e erro, cada um dos 3 casos possíveis, porque nós temos então condição para encontrar o máximo valor. Eu sei que eu preciso posicionar esses elementos que nós temos aqui, ó, junto a esses valores positivos. Então, nós temos aí basicamente para esse trem tipo 3 possibilidades. Quais seriam elas? Esse primeiro caso, né? Então, observem que o primeiro eixo, que é o mais leve, está posicionado exatamente em cima aqui, ó, do 0,75. Além disso, né, nós temos aqui outras possibilidades. Segundo caso, a força, né, da segunda roda, do segundo eixo, sobre o valor de 0,75. E o terceiro caso, nós temos aqui então o valor de 18, a última roda, o último eixo, sobre o 0,75, que é positivo. Enquanto isso, as rodas, né, de 4,5 estaria exatamente em cima de zero, então ela já não gera mais influência para cortante nesse ponto. E o eixo de 18 estaria com um valor negativo.
Isso acontece aqui também. Ó. Nós temos o valor de 4,5 sendo multiplicado por uma ordenada negativa, enquanto que as de 18 estão sendo multiplicadas por valores positivos. Então, qual desses três casos seria o crítico? Nós temos que fazer essa análise. Para o caso 1, a força de 4,5 exatamente em cima do 0,75 seria essa situação aqui. E o que nós precisamos fazer? Por relação de triângulo, eu consigo encontrar qual que é a ordenada dos outros pontos. Olha só, esse valor aqui de 0,75 é justamente essa altura. Ele está para esse comprimento aqui, ó. Quanto que vale isso? A gente voltar aqui na imagem, 9 metros. Então, 0,75 está para 9. Vou colocar aqui só para ficar fácil para vocês entenderem. Assim como o outro valor que ainda não conhecemos, por exemplo, eu posso chamar de y, y1, y2, está para, qual que é essa distância aqui? Seria 9 metros menos 1,5, então 7,5. Fazendo então a multiplicação cruzada aqui, nós vamos descobrir que o valor de y é igual a 0,625. E isso nós vamos aplicar para todas as outras situações. O que eu faço agora? Vou multiplicar cada um desses valores por suas respectivas ordenadas, que é o conceito que a gente usa para a aplicação de linha de influência com força concentrada. Se fosse força distribuída, nós iríamos calcular essa área aqui, mas não é esse o caso. Então, nós temos 4,5 vezes 0,75, 18 vezes 0,625 e 18 também vezes 0,5. Já adiantando aqui os outros casos, nós teremos 4,5 vezes menos 0,125, 18 vezes 0,75 e 18 vezes 0,625. E para o último caso, nós temos 4,5 vezes 0, 18 vezes menos 0,125 e 18 vezes 0,75. Então, só para constar os valores, o primeiro, 23,63. Nessa situação, nós multiplicamos todos os valores de carregamento por números positivos e obtivemos aí esses 23,63. Na segunda situação, observem que nós temos um valor aqui que é negativo, visto que a carga de 4,5 já está do lado negativo. Mas ainda assim nós obtivemos um valor de 24,19. E o último caso, o valor obtido foi de 11,25. Então, nessas três possibilidades que nós temos aqui, o valor crítico é quando nós temos a roda, número 2, seria justamente esse caso aqui, apoiada exatamente, ou melhor, imediatamente aqui, à direita do ponto C, que é essa condição. Então, qual seria o máximo valor de cortante que nós temos para esse carregamento móvel? Esse caso 2, e o valor é 24,19 kN. E se eu quisesse calcular o momento máximo nesse ponto C? Considerando agora um outro trem tipo, na verdade é um outro exercício, eu só aproveitei a sequência aqui para ficar fácil esse conceito para vocês. A dimensão da ponte aqui é exatamente a mesma, 3 metros, a posição do ponto C, e, deixa eu pegar aqui só o setinho, fica mais fácil para eu indicar para vocês. Então está aqui a posição ponto C, e o que mudou, além dos carregamentos aqui, 9, 18 e 13,5, é a questão da distância que nós temos também entre eixos. Novamente, para obter então o máximo esforço, nesse caso o máximo momento, eu preciso posicionar esse carregamento que é móvel em algum lugar da minha viga. Para fazer esse posicionamento, eu preciso então conhecer qual que é a influência que cada posição que eu vou ter vai gerar para a minha estrutura. Nesse caso aqui, pensando no momento fletor. Então, nós construímos a linha de influência do momento no ponto C, pode ser novamente qualitativo, sem problema nenhum, quebro o vínculo, faço esse movimento, calculo esse valor aqui. E aí, a partir daí, eu consigo descobrir os outros valores por relação de triângulo. Novamente, nós temos aqui os três casos. Caso 1, eu vou posicionar a força de 9 exatamente em cima desse valor máximo, multiplicar e ver quanto que vai dar isso. Caso 2,
posiciono agora a força de 18 e caso 3, a força de 13,5. Então, caso 1, 2 e 3. Até a gente consegue perceber o movimento aqui, né, das posições para cada caso. Então, para cada situação dessa, nós temos que definir quais são esses valores. Para ser um pouco mais objetivo aqui, o caso crítico que nós temos vai acontecer justamente nessa situação aqui do caso 2, quando a força de 18 kN for multiplicada pelo 2,25 aqui, e aí a gente precisa fazer a relação de triângulo para os outros lados, obtendo essas relações. Então, o 18, que é o valor máximo, multiplicado por 2,25, o valor de 1,8, que é a questão da posição aqui, partindo desse ponto aqui, a distância até essa posição seria 1,8, nós temos aqui o valor de 1,35. Esse 1,35 eu multiplico pelo quê? Pelo carregamento de 9 kN. Então, só avançando aqui. E, por fim, né, considerando aqui a distância agora, como se fosse dessa origem, partindo daqui até esse ponto, 4,8. Então, nessa posição aqui, eu consigo achar o valor da minha ordenada. Essa ordenada para o momento no ponto C. Vezes o valor de 13,5, nós obtemos então aí o valor total de 77 kN vezes metro. E aí depois vocês podem até fazer os outros casos, né? Encontrem para cada uma dessas posições aqui, quais seriam esses valores, né? Por exemplo, 9 vezes 2,25, aí faz o restante das relações de triângulo aqui, para 18 e para 13,5, e vocês vão ver que esses valores são menores do que esses 77 que nós acabamos de encontrar. Aqui tem um exemplo pronto também do livro do Hibbeler, que é o 6.18, bastante interessante. Nós temos agora um trem tipo que tem 4 pontos de contato, né, ou 4 pontos de transmissão das forças para o nosso elemento estrutural. E fala o seguinte: determine o cortante positivo máximo criado no ponto B. Esse ponto B está exatamente no meio dessa ponte, da viga ilustrada na figura, em consequência das cargas da roda desse caminhão. Então, para resolver esse exercício, primeira coisa, construir a linha de influência para cortante. Então, essa é uma linha mais tranquila por conta de termos aí uma estrutura biapoiada, exatamente no meio do vão, ela fica quase sempre com esse formato aí e com esses valores. Então, resolvendo agora, nós temos os casos possíveis, né? A posição correta vai ocorrer quando a carga de 67,5, que é justamente essa daqui, estiver imediatamente após o ponto B, né? Um infinitésimo aqui à direita. Então, nós vamos ter esse valor de 67,5 vezes o 0,5. Aí, fazendo aquelas relações de triângulo ali também, nós vamos perceber já que as rodas de 18 kN e 40 kN, 40,5, estão à esquerda. Consequentemente, elas vão ter valores aí multiplicados por números negativos. Okay? Então, façam esse teste aí depois. E o 45 vezes o 0,2, né, que é um 1,8 aqui, dá exatamente esse 0,2 aí. Resultado final, 33,8 kN. Na prática, né, nós deveríamos considerar também que esse veículo, eu nem falei dos anteriores, mas ele poderia passar tanto no sentido, né, como está mostrado aí, da direita para a esquerda, quanto esse veículo poderia, sei lá, fazer o que tem que fazer aqui e voltar no sentido oposto. Então, dependendo da situação, eu precisaria considerar essas duas possibilidades. Até naqueles exercícios anteriores lá, vale a pena a gente virar o veículo e realmente encontrar o caso mais crítico. Em engenharia, pessoal, a gente precisa sempre pensar, existe ou não a possibilidade de tal coisa acontecer? Se existir, eu preciso investigar se ela é ou não uma condição crítica. Pode ser que nem venha a ser nesse caso aqui, mas sendo, é o valor que nós vamos usar para o nosso dimensionamento, para evitar problemas lá na frente. Próxima aula eu vou falar com vocês sobre esforços máximos absolutos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso, mas a diferença básica que nós temos é que nos exercícios que fizemos até aqui, o ponto era definido. Por exemplo, calcule o valor do ponto B. Então eu escolhi aleatoriamente esse ponto e vou fazer o cálculo para isso. Mas quando a gente faz o dimensionamento de uma ponte, eu não sei exatamente onde que é o ponto crítico. Mas aí para resolver esse probleminha a gente vai usar então
esses conceitos aqui. Para qualquer tipo de estrutura, né, ou engastada, ou biapoiada, a gente consegue chegar no ponto que é crítico da estrutura. Só para finalizar, então, eu deixo aqui para vocês o material que eu utilizei como referência, o livro do Hibbeler, 8ª edição de 2013. E caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui mesmo no YouTube para eu poder ajudar outras pessoas por meio da sua dúvida. Se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like. E para as novidades, inclusive a próxima aula, né, que é a sequência dos esforços absolutos, inscreve-se aí no canal e ativa o sininho para não perder. Por hora é isso. Muito obrigado e até a próxima.